começamos precisamente com a ortopedia e também a síndrome do túnel cárpico. Vamos então saber em que consiste, vamos falar do diagnóstico e, claro, das opções de tratamento. É a nossa convidada, a doutora Sara Silva, médica especialista em ortopedia, responsável da unidade da mão e punho no Trofa Saúde Alfena, a quem agradeço a presença, Sra. Doutora. Muito obrigada. Muito obrigada obrigada eu por me receber. Obrigada a nós, é um gosto recebê-la. Obrigada também pela sua disponibilidade depois em ouvir os nossos telespectadores. Sra. Doutora, começávamos por explicar o que é a síndrome do túnel cárpico, ou canal cárpico também, não é? Muitas vezes conhecido assim. E que tanta gente já ouviu falar, É verdade, não é? é muito comum. É extremamente comum. Trata-se de uma neuropatia compressiva do membro superior, ou seja, há um aperto de um dos principais nervos que vai para a mão ao longo da sua passagem no túnel cárpico, que é um canal que nós temos na face palmar do punho e da mão, e que pode vir a trazer muita incapacidade e muito incómodo aos doentes ao longo do tempo. Portanto, o canal cárpico é constituído por uma base óssea, que são os nossos ossos do punho, e por um teto ligamentar. E quando ao longo dessa passagem esse diâmetro desse canal fica comprometido por algum motivo, o nervo acaba por dar sinal. Uhum. E quais são normalmente os sintomas que estão associados? Estamos a falar sobretudo de dor, não é? Uma dor muito incapacitante. Nem por isso. Não? Normalmente o principal sintoma e aquele que acaba por trazer os doentes ao consultório é um adormecimento que acorda o doente durante a noite, um incómodo da mão, não é propriamente uma dor, a dor costuma vir depois e que pode irradiar proximalmente ao longo do braço até ao ombro. Portanto, há um atingimento, sobretudo, do polegar, do dedo indicador, do dedo médio, por vezes de uma parte do dedo anelar. Há um adormecimento, um formigueiro, que ao longo do tempo vai evoluir também para uma perda da sensibilidade fina e da força. Uhum. Mas é um adormecimento incapacitante e por isso é que há essa suspeita. Acorda o doente várias vezes durante a noite, o doente tem a necessidade ou de pendurar a mão ou de sacudir a mão, e ao longo do tempo, à medida que estes sintomas se vão tornando mais frequentes e sobretudo mais prolongados no tempo, ou seja, o doente vai tendo cada vez mais dificuldade em despertar a mão, é normalmente quando eles vêm ao consultório. Ir precisamente a um médico especialista o mais cedo possível seria muito mais benéfico, não é? No que diz respeito ao tratamento. Sem dúvida. Portanto, quanto mais precoce for o tratamento do síndrome do túnel cárpico, melhores serão os resultados ao longo do tempo. Nós sabemos que se já houver um adormecimento permanente da mão e se já houver um atingimento do nervo na sua estrutura, portanto, o nervo já está danificado por esse aperto, nós sabemos que aí provavelmente a recuperação da cirurgia pode acontecer, mas pode ser incompleta e pode demorar mais no tempo. Estamos a falar de uma causa. Porquê que isto acontece, Sra. Doutora? Começa só por uma mão? Pode também atingir as duas? Pode atingir as duas. Ninguém sabe ao certo qual é a etiologia do síndrome do túnel cárpico. Sabemos que há muitos fatores que podem contribuir para isso. Sabemos que se os pais têm, os filhos têm uma maior probabilidade de ter. Sabemos que há doenças associadas, como a diabetes, a fibromialgia, a artrite reumatoide. Sabemos que as fraturas do punho também podem contribuir, dependendo da forma que elas adquirirem para o surgimento desta patologia de uma forma muito aguda. Mas normalmente tem a ver, e sabemos que, por exemplo, os movimentos repetitivos no trabalho também podem contribuir para um aumento do ligamento transverso do carpo e, portanto, uma diminuição do espaço que o nervo tem para passar. Portanto, é uma síndrome que muitas vezes surge naqueles doentes que trabalham em fábricas, naqueles doentes que têm trabalhos pesados, de reposição, manuais. É uma síndrome que aparece muito frequentemente. Mas um motivo apenas que aponte para aquilo ainda não está determinado. Claro. Quando um doente entra no consultório com esta queixa, para um médico com experiência, já existe esta suspeita e... Existe logo. Existe logo, não é? É mais fácil fazer o diagnóstico. É, porque a história é muito frequente. Adormecem-me as mãos durante a noite, eu já não consigo apertar botões, tenho dificuldades em descascar batatas, incomoda-me, é persistente. E, portanto, esta história, como é muito típica, normalmente o diagnóstico é feito muito facilmente. Embora existem testes
em que nós conseguimos despertar a sensação do aperto do nervo mediano e conseguimos identificar se é de facto esse que está afetado e se é essa a nossa principal suspeita. E que testes são esses, ou exames de imagem complementares que podem ajudar? Normalmente, em termos de exames de imagem, nós não usamos muito. Nós usamos muitas eletromiografias, que são exames realizados pela fisiatria que vão detectar a condução nervosa, ou seja, com que velocidade é que o sinal está a passar através do nervo ao longo do seu trajeto por todo o membro superior. Portanto, nós sabemos que se houver um local em que a transmissão do sinal está significativamente mais lenta, é sinal de que aí nós estamos perante uma compressão. Portanto, este exame permite não só dizer-nos onde é que é o local da compressão, como qual é a severidade da compressão e fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, como, por exemplo, as radiculopatias cervicais. Claro, portanto, esse adormecimento pode irradiar também. Para aqui cima, em todo o trajeto o braço do nervo. E aqui sim. a zona também. Exatamente. Pescoço. E pode surgir em qualquer idade, não é? Tanto é que, como pode afetar pessoas com determinadas profissões, portanto, pode surgir em qualquer idade. Pode surgir em qualquer idade, embora é muito mais frequente a partir dos 40 anos. Claro. E qual é o tratamento, Sr. Doutor? Opções terapêuticas? Ora bem, para mim só existe uma, que é a cirúrgica. Pois. Portanto, já sabemos que a cirurgia é a única forma de curar de uma forma definitiva e persistente o túnel cárpico e de permitir a recuperação do nervo. Existem outras opções que permitem, numa fase inicial em que a pessoa não está preparada para dar esse passo, portanto, não tem uma motivação cirúrgica, que podem aliviar a sintomatologia, não é? E enquanto a pessoa aguarda adquirir essa motivação. Mas o único tratamento definitivo é a cirurgia. Depois, o que se pode usar são talas, por exemplo, noturnas, que mantêm o punho numa posição neutra, uma vez que as extremidades do arco de movimento, quer a hiperextensão, quer a hiperflexão do punho, podem despertar a sintomatologia muito facilmente. E nós temos uma tendência a adquirir uma posição de flexão do punho durante o sono, não é? Existem as infiltrações com cortisona, porque muitas das vezes, se houver uma inflamação associada no canal, isso cria uma espécie de tecido que também vai ocupar espaço e o nervo acaba por ser muito sensível a essa alteração do espaço que ele ocupa. E de resto, pode existir uma fisioterapia anti-inflamatórias, embora não estejam recomendados de uma forma permanente, porque já vão ter um impacto muito menor na sintomatologia do doente e de forma permanente os anti-inflamatórios também podem causar dano. Mas, portanto, essas opções terapêuticas mais conservadoras, não falando aqui na cirurgia, aliviam alguns dos sintomas, mas não tratam totalmente o problema? Aliviar a sintomatologia, mas não vão tratar o problema. Só a cirurgia consegue, de facto, tratar? Sim. Não, curar mesmo? Exatamente, só a cirurgia, porque normalmente é uma questão mecânica. Portanto, não tem espaço, temos que criar o espaço. E o espaço cria-se abrindo o ligamento transverso do carpo. E esses milímetros vão permitir que o nervo deixe de estar comprimido, readquira uma vascularização normal e possa recuperar a sua função. E porquê que às vezes as pessoas não optam logo pela cirurgia? Podem ter algum receio? Tantos motivos, não é? Têm medo, claro. Não é só, porque têm medo e porque normalmente esta cirurgia, como também ocorre muito em trabalhadores manuais, não é? Implica uma ausência de trabalho. E, apesar de tudo, a ausência de trabalho é uma preocupação para muitas pessoas. Pois, claro. Não é? As pessoas têm uma preocupação de entrar de baixa, têm uma preocupação em relação aos seus postos, em relação às suas responsabilidades e, portanto, muitas das vezes têm que fazer essa gerência de qual é o timing cirúrgico ideal para elas. Mas algumas dessas pessoas conseguem ficar durante anos a fazer fisioterapia e exatamente, com a utilização da tala e outros medicamentos? Sim. Pronto, vão ali tentando gerir, não é? Vão tentando gerir. Embora esta gestão do tempo deve ser feita com precaução, porque o nervo ele vai se adaptando. Portanto, à medida que ele vai sendo comprimido, ele vai se adaptando à ausência de espaço. E, portanto, normalmente as pessoas relatam sintomas flutuantes. Estão mal, mas depois acabam por ficar melhor.
Não é que o túnel cárpico tenha desaparecido, é apenas que o nervo se adaptou às suas novas condições. Mas, efetivamente, ele vai ficando progressivamente pior. E se ele acabar por progredir para uma lesão mais severa e as pessoas vierem numa fase muito mais tardia, podem vir numa fase em que ele já tem uma parte irrecuperável. Portanto, e a cirurgia também a técnica tem que ser diferente nessa altura ou diferente do início, por exemplo? Não, acaba por a técnica, existem várias técnicas cirúrgicas. Neste momento existe a libertação do túnel através de uma mini abordagem de cerca de 1,5 cm e existe uma técnica artroscópica, que foi criada sobretudo para limitar aquilo que é a maior complicação cirúrgica, que é a dor no local da cirurgia. Portanto, a dor no local da cicatriz cirúrgica é aquilo que pode persistir mais tempo, pela anatomia própria do local, pelas dificuldades cicatriciais. E como uma forma de contornar isso, surgiram os tratamentos ditos mini-invasivos e que permitem criar um túnel até ao local, mas fazer a cicatriz mais atrás, o que vai permitir uma diminuição dessa dor no local da cicatriz cirúrgica clássica. Embora é claro que tudo aquilo que é novo encarece muito o custo do tratamento cirúrgico, portanto deve ser bem ponderado, quer uma hipótese, quer outra. Claro. Mas basicamente a cirurgia consiste sempre na mesma coisa, que é através de uma mini incisão fazer uma libertação de todo aquele teto, todo aquele ligamento. Ao abrirmos o ligamento separa-se uns milímetros e já permite que o nervo volte a respirar e que readquira a sua função normal. Portanto, se for precoce, o alívio da sintomatologia é praticamente imediato. Claro, portanto, uma pessoa esperando, ir protelando a cirurgia, Exatamente, vai tendo mais dor, não é? Sim. Muitas vezes durante anos vai tentando aliviar os sintomas, mas o que acontece é que o nervo mediano é sobretudo sensitivo. Ou seja, ele dá-nos sobretudo a sensibilidade e essa é a primeira coisa que as pessoas reparam. Mas normalmente a sensibilidade não é a nossa primeira preocupação. Portanto, a parte motora, a parte funcional é aquilo que mais traz incapacidade à pessoa. E à medida que essa compressão vai progredindo, como ele também nutre os músculos da base do polegar, ou seja, da eminência tenar, nós vamos começar a ter um compromisso também da função da mão. E, portanto, nessa fase, quando nós libertamos o túnel cárpico, mesmo que nós tenhamos uma recuperação completa do nervo, o caminho é muito mais longo, porque os músculos também têm que se recuperar. Claro, o mais cedo possível será o ideal. E porquê que as pessoas às vezes relatam que sentem dor? Uma vez que as mãos estão adormecidas, como é que existe dor também? Pode haver também uma sensação de dor, que é uma dor diferente, é uma dor de origem nervosa, portanto. As pessoas não conseguem descrever ao certo, claro. Não é uma dor incapacitante, mas é uma dor que lá persiste e que persiste sempre. Claro. Mas normalmente não é a principal preocupação, é mais a perda da sensibilidade. Claro, e incapacitante, como nos explicou, é difícil apertar um botão, descascar batatas, exatamente. Fruta, exatamente. O que é que requer então a cirurgia, Sra. Doutora? Antes, pós-operatório também, tipo de anestesia? Ora bem, normalmente estas cirurgias já estão otimizadas para serem realizadas em regime de ambulatório. Ou seja, a pessoa vai no dia e vem embora passado umas horas. Salvo se houverem circunstâncias próprias do doente que contraindicam a realização da cirurgia em ambulatório. Mas normalmente é assim que acontece. A pessoa vai no dia e vai embora no mesmo dia. A anestesia pode variar. Podemos fazer uma anestesia geral, podemos fazer uma sedação com uma anestesia local, podemos fazer apenas uma anestesia local. Tudo isto vai variar consoante as doenças que a pessoa tem, o risco que ela representa e o conforto que ela também deseja ter durante a cirurgia. Portanto, tudo isso é combinado normalmente com o anestesista. Pré-operatoriamente, o doente tem sempre a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Depois, a cirurgia é feita com uma incisão, como já lhe disse, cerca de 1,5 cm aqui nesta região palmar. O canal é libertado em toda a sua extensão, a extensão dele é muito maior que isso, mas nós, através da microincisão, conseguimos libertar o canal todo e depois o doente leva 2 pontinhos e leva uma ligadura a proteger o local.
Portanto, é sempre recomendado a evicção de pesos e esforços, pelo menos até às 2, 3 semanas pós-operatório. Mas a mobilidade dos dedos e a mobilidade do punho é aconselhada a manter-se ativa. Portanto, o doente pode fazer uma vida dentro do normal, desde que não pegue pesos e faça esforços, pelo menos até à cicatrização total do local cirúrgico. O regresso ao trabalho depois vai depender de muitas coisas, sobretudo qual é o trabalho do doente. Exatamente. Não é? Portanto, essa é a parte que eu vou ter mais em consideração a partir dessas 3 semanas nas minhas recomendações. Se for um doente que não seja um trabalhador manual, por mim pode regressar ao trabalho passadas as 3 semanas. Se for um doente que seja, por exemplo, repositor num supermercado ou que trabalhe numa fábrica de calçado, eu provavelmente vou-lhe recomendar um regresso progressivo a partir das 6. Portanto, que requer mais esforço físico. Físico com a mão, ter que pegar, exatamente. embalagens, por exemplo. E vai não é? se sentir mais debilitado por causa da dor, normalmente no local da cicatriz cirúrgica. Mas uma pessoa que está sentada na secretária com o computador também não... Às 3 semanas pode voltar, regressar. pode Sim, regressar. exatamente. Também há uma associação, embora não esteja comprovada, entre os trabalhos de escritório e o uso de rato, não é? Exatamente. Na posição em que nós usamos com flexão do punho, não é? Nos ratos clássicos e o túnel cárpico. Exatamente, também nos começa aqui a doer um bocadinho. Exatamente. Até temos os tapetes de rato com uma almofadinha para pousar, para tentar aliviar um bocadinho. E é precisamente para aliviar o túnel cárpico. Também existem agora os ratos verticais. Se for esse o caso, não sendo uma atividade vibratória intensa ou mecânica intensa em termos de pesos, há a modificação de algumas atividades normais, como, por exemplo, arranjar um rato vertical ou um tapete almofadado, também pode ajudar ao controle da sintomatologia durante muito tempo. Isto significa, Sra. Doutora, que estas pessoas que são submetidas à cirurgia não voltam a ter a síndrome do túnel cárpico, pelo menos naquela mão? Normalmente, a possibilidade de uma recidiva Claro. existe sempre. Eu vi pouquíssimas recidivas verdadeiras de um túnel cárpico. A maior parte das vezes foram libertações ineficazes, ou seja, não se libertou o canal em toda a sua extensão e houve alguma persistência do compromisso. Mas as recidivas podem acontecer, são raras, muito raras, mas podem acontecer. Claro, podem surgir na outra mão. E na outra mão surge muitas vezes, sim. Portanto, na mesma pessoa e na outra mão. E nas 2 mãos, sim. E o procedimento será o mesmo? O mesmo. Pois. É exatamente a mesma coisa. Não costumamos operar as 2 mãos ao mesmo tempo. Certo. É uma preocupação dos doentes. E eu já tive doentes que quiseram operar as 2 mãos ao mesmo tempo. Não há problema nenhum nisso. Mas a pessoa fica incapacitada em termos do seu dia-a-dia quando é sempre operada às 2 mãos. Claro que sim. Nesse tempo de recuperação, a fisioterapia, por exemplo, está indicada? A fisioterapia pode estar indicada para o tratamento da dor no local da cicatriz cirúrgica se ela estiver a persistir além daquilo que eu considero que seria o expectável. Portanto, a recuperação nervosa é muito rápida e a fisioterapia aí, como é um nervo que se vai recuperar sozinho, não vai ter um papel ativo. Mas pode ter um papel ativo e benéfico no tratamento do local da cicatriz cirúrgica, porque vai melhorar as condições locais para que as pessoas possam ter uma cicatriz livre, bonita e não aderida aos planos profundos. Portanto, há uma melhoria global, não só do aspecto como da dor. E uma vez que tantas pessoas têm receio em fazer esta cirurgia ou vão adiando, quais são os riscos, Sra. Doutora? Sabemos que nenhuma cirurgia é isenta de riscos, não é? Nenhuma é isenta de riscos. Claro. Os riscos, há aqueles que são os normais para todos os procedimentos cirúrgicos, ou seja, os riscos de infecção, os riscos de deiscência da cicatriz. Pronto, esses são transversais a tudo aquilo que implica um procedimento cirúrgico. O risco que nós mais tememos na cirurgia do túnel cárpico é a lesão do ramo motor. Portanto, o nervo, na sua passagem, larga um bracinho para os músculos da eminência tenar. E existe sempre a possibilidade desse bracinho ser lesionado quando nós estamos a abrir o canal. Embora as lesões descritas do ramo motor são raras também. É extremamente raro isso acontecer. Portanto, essa é a principal complicação que nos preocupa. A outra, normalmente, é uma complicação que é inerente à pessoa.
pronto, que são as algoneurodistrofias, em que os nervinhos das extremidades podem sinalizar um dano quando efetivamente não o há. Ou seja, é uma cirurgia pequena, mas os nervinhos vão dizer o que é que me está aqui a acontecer, que eu estou muito mal. Pronto, e isso normalmente tem uma tendência a ir resolvendo sozinho. Muito bem. Sra. Doutora, gosto sempre de terminar assim com um alerta flash. Portanto, sintomas para as pessoas lá em casa que nos acompanham terem em conta. Adormecimento, não é? Das mãos. Dificuldade em pegar em objetos, que pode estar relacionado também com o adormecimento. Sensação de edema também às vezes, estas alterações da sensibilidade e, eventualmente, a dor que vai irradiar proximamente. Pronto, muito bem. Muito obrigada pela sua presença, também por esta explicação tão clara sobre o síndrome do canal cárpico. Vamos agora ouvir então os nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Doutora Sara Silva, médica especialista em ortopedia, responsável da unidade da mão e punho no Trofa Saúde Alfena, que vai continuar connosco, porque após esta pausa que vamos fazer já de seguida, vai também ouvir as suas questões relacionadas com esta questão em particular que estivemos aqui a explorar, a abordar, mas também outras que dizem respeito à especialidade ortopedia. Já sabe que para isso deve se inscrever através do número de telefone 22 508 3297 ou também por escrito, indo à boleia do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos então fazer uma pausa, atualizamos a informação com o jornalista Pedro Carvalho da Silva. Até já.